fala, né? Jesus disse lá em Marcos 11, no capítulo 23, ele disse assim, ó: e isto vos afirmo, que se alguém disser, lá não está dizendo assim, se o pastor disser, se o profeta subir aqui e disser, e apontar o dedo para mim e disser, ele diz assim, se alguém disser, tem alguém aqui? Amém? Se alguém disser a esse monte, ele estava ensinando os discípulos, aleluia, ele estava ensinando os discípulos, se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Você precisa dizer. Jesus estava ensinando os discípulos, você não tem que falar do monte, a gente não tem que ficar falando do problema, a gente tem que falar com o problema. Ele disse, se alguém disser a esse monte, não é se alguém disser do monte, senão Jesus ia estar reclamando para os discípulos, gente, olha aqui, tem um monte aqui, o que a gente faz? Como é que a gente tira daqui? Ele não fez isso, ele disse, se alguém disser a esse monte, a gente precisa dizer, e até o final do culto eu vou dizer, a gente precisa falar, precisa sair da sua boca algumas coisas. Quando você chegar na sua casa, quando você chegar em casa e ver que algumas coisas ainda não estão do jeito que você queria, começa a dizer com a situação, começa a falar com a situação. A situação tem que mudar. Sabe por quê? Porque você não está falando por você está falando no nome de Jesus. A ordem para mudar é no nome de Jesus. Aleluia. Não é por nós. A gente não tem poder de fazer nada, mas o nome de Jesus tem. Se a gente lembrar que é o próprio Jesus ali, aleluia, aleluia. Talvez não esteja tão empolgante o culto como naquele dia que a gente falou de alegria, né? Mas não tem problema, amanhã quando você chegar em casa, a gente começa a usar aquilo que a gente ouviu aqui. Alegria é mais legal, gente, mas fé também é bom. É que a gente precisa embasar algumas coisas aqui. Dá um sorriso, aleluia, aleluia. Eu gosto de ver você sorrindo. Deus também gosta, gente, ha, ha, ha. Eu ouvi um ha, ha, ha aí, aleluia. E olha só, na versão a mensagem, olha que interessante, eu vou encher você de Bíblia hoje, e vou encher você de outras versões, aleluia. Diz assim, ó: Jesus foi direto, assumam de fato seu compromisso com Deus e nada será difícil para vocês. Aquela montanha, por exemplo, basta ordenar, sem dúvida ou hesitação, pule no mar e ela obedecerá. Absolutamente tudo, do pedido menor ao maior, que vocês incluírem na oração, será atendido. E se vocês de fato confiarem em Deus. Aleluia. Do seu pedido menor ao maior. Fala, declara, fala sobre a situação, fala com o monte, fala com a circunstância. Aleluia. Para Deus é fatura liquidada, Ele só está esperando a gente. Deus, Ele vela pela palavra dEle para cumprir. Aleluia. Está escrito lá em Jeremias. Aleluia. Olha só. A nossa voz, ela é um endereço no reino do Espírito. Sua voz é um endereço no reino do Espírito. Por que a nossa voz ela é tão importante? Porque Jesus disse, tudo o que disser lhe será feito. Aleluia. Tudo o que disser lhe será feito. Por isso a nossa voz é importante. E alguns estudiosos e cientistas também, eles entendem que o nosso timbre de voz, o nosso timbre de voz, oxe, eu anotei aqui, peraí. Ele é tão preciso quanto a nossa digital. A sua voz é tão precisa quanto a sua impressão digital para te identificar, da sua identidade. Aleluia. Daniel lá no capítulo 10, ele orou. E o anjo disse assim, no capítulo 10, verso 12, se você quiser abrir aí na sua Bíblia. Ele dizia assim, o anjo disse assim para Daniel, por causa das suas palavras é que eu vim. Aleluia. Aleluia. Por conta das palavras de Daniel. Daniel falou e o anjo veio. Ele sabia o endereço. Ele vem direto na sua casa. Ele vem direto para você. Fala aquilo que você deseja.
Não deixa a incredulidade sair pela boca. Aleluia. Por conta da incredulidade, o povo não entrou na terra prometida. Qual é a nossa terra prometida? Eu vou chegar lá, eu vou entrar, é para lá que eu vou. Aleluia. Aleluia. Deus é bom, gente. Lá em Romanos, no capítulo 10, o verso 9, é Bíblia, Bíblia. É Bíblia que muda a nossa vida, é Bíblia que muda a nossa história, é a palavra que muda tudo, gente. É a palavra que muda. Sabe? É você entuchar mesmo a palavra para dentro, deixar isso sair pela sua boca. Coloca a palavra para dentro. Qual é a área, qual é a situação que a gente está precisando? Procura lá, pega a sua apostila do Rema, vai olhar lá na Bíblia, dá um Google, procura lá versículos que falam sobre cura, versículos que falam sobre vida financeira, versículos que falam sobre a sua vida, o seu casamento, sua vida familiar, seus filhos. Começa a confessar, está lá. Aleluia. A gente só precisa procurar. Mas às vezes a gente fica só igual o passarinho, esperando cair a comidinha. Não, a gente precisa procurar algumas coisas, sabe? Dá um upgrade na sua fé, aleluia. Pela palavra, pastor, aleluia. Aleluia. De confessar mesmo, de você dizer, aleluia. Se você procurar os versículos, você vai saber o que falar. O que Deus tem para você em cada área da sua vida. Aleluia. Lá em Romanos, né, como a gente ia ler aqui, Romanos 10, no verso 9, diz assim: se com a sua boca confessares Jesus como Senhor, e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A gente usa muito esse versículo para a pessoa que vai entregar a vida para Jesus. Mas sabe, queridos, Deus não deixou esse versículo só para isso. Se a gente crer com o nosso coração e deixar aquilo que a gente está crendo, aquilo que a gente está desejando sair pela nossa boca, vai acontecer. Vai acontecer. Gente, Deus deixou um exemplo lá em Gênesis. Ele disse: haja luz. Ele disse. E porque ele disse, ele viu. A gente precisa lembrar que a palavra, ela foi escrita para ser falada. Aleluia. A gente não pensa nessas coisas, mas Deus deixou a palavra escrita para que a gente pudesse falar ela. Por isso a gente canta a palavra. Por isso você vai ouvir aqui as músicas que falam da palavra, que vão te colocar para cima, que vão te puxar para as verdades daquilo que Deus tem para você. Aleluia. 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 Deus é bom. É que eu tenho que pensar aqui para dar uma enxugada, pastor, porque tem umas... Olha só, a fé não tem nada a ver com emoção, como a gente já falou aqui, ela tem a ver com convicção. Você ser convicto daquilo que Deus já disse ao seu respeito, daquilo que Deus já falou ao seu respeito, a respeito da sua família. Aleluia. Aleluia. Quantos conhecem aquela história de Davi e Golias? Aleluia, não é? Então, a história lá que a gente já sabe, né? Que Davi, ele foi diante ele foi diante de Golias, ele foi diante do inimigo. Só que antes disso, Davi já tinha derrotado Golias nas palavras. Ele já tinha dito: quem é esse incircunciso que se levanta contra o exército do Deus vivo? Quem é esse? A gente nunca pode ir diante mesmo do nosso gigante, daquele problema, com a boca fechada. Já vai para cima dele e fala aquilo que você precisa dizer. Aleluia. Você não tem poder sobre a minha vida. Você não tem legalidade para ficar no meu corpo. Aleluia. Você não tem legalidade para ficar na minha casa. Aleluia. A gente precisa dizer, gente. Hoje você vai sair daqui sabendo que você tem que dizer. Agora, se amanhã a gente chegar e não disser, precisa sair pela nossa boca quando a gente estiver diante. Amanhã é segunda-feira, gente. Tem coisas para resolver. A gente não consegue estar na igreja 24 horas. A gente vai para cima no trabalho. Então você vai dizer algumas coisas quando você chegar lá.
Quando alguma coisa se levantar, você fala, aqui não. Na minha vida não, no meu trabalho não, na minha casa não. Na minha família não. Pega o beco, Satanás. Aleluia. E aí, diz assim, né? Lá em 1 Samuel, que a gente leu aqui, né? Que a gente falou aqui no capítulo 17, verso 26. Quem é esse incircunciso que se levanta contra o exército de Deus vivo? Aleluia. Abre comigo não. Eu vou falar para você, vou voltar aqui, mas eu quero falar para você um pouquinho desse livro. O Espírito da Fé. Eu não sei, talvez você já tenha lido. Mas pensa num livro maravilhoso. Para a gente entender sobre fé. Sabe, queridos, tudo aquilo que a gente indica aqui de literatura, de livros, são pessoas que estudaram. Não é nada fora da Bíblia. Você que gosta de ler, você que gosta de estudar, aleluia. Uma indicação de livro para você, seu próximo. E olha só, olha o que ele disse aqui, na página 53. Ele diz assim, ó. Prisioneiros das palavras. Uma guerra de palavras está acontecendo na vida de cada um de nós todos os dias. Vencer essa guerra determinará vida ou morte, bênção ou maldição. Muitas pessoas são mantidas reféns das suas palavras, são prisioneiras das suas palavras. Olha só que coisa séria. A gente é prisioneiro daquilo que a gente diz. E se às vezes a gente não está vivendo mesmo uma vida que a gente gostaria, é porque a gente está preso àquilo que a gente disse. Tudo o que a gente está vivendo hoje foi aquilo que a gente falou ontem. Aleluia. Tudo aquilo que a gente está vivendo hoje são resultados das nossas palavras que a gente já disse à nossa vida. E se a gente não está gostando mesmo de algumas coisas que a gente tem vivido, a gente precisa mudar aquilo que a gente diz. Amém? E olha só, ele diz aqui, ó, Provérbios 6, no verso 2, diz assim: estás enredado com o que dizem os seus lábios, está preso com as palavras da sua boca. Aleluia. A gente está preso com aquilo que sai da nossa boca. Sabe, queridos, que Deus, Ele é bom e Ele deixa a gente plantar aquilo que a gente quiser. Com as nossas palavras, vamos falar das nossas palavras. Mas Ele é justo e a gente colhe aquilo que a gente planta. Não tem como a gente dizer coisa errada e querer colher a coisa certa. Não adianta a gente dizer, não, mas é assim mesmo, minha vida é assim mesmo. Fazer o quê, né? Todo mundo passa por isso, todo mundo passa por essa situação. Não. Aleluia. Você não é todo mundo. Aleluia. Nós não somos todo mundo. Não é porque o mundo lá fora, as pessoas passam por situações e determinados problemas que a gente precisa passar igual. Aleluia. O problema pode até se levantar, mas o que a gente vai fazer com ele quando ele se levanta? A gente vai dar o braço para ele e falar para ele, não, é assim mesmo, né? O monte está aqui, tadinho do monte, deixa ele aqui. Não. A gente se levanta e manda esse monte sair. O monte precisa sair. Qual é o monte que tem que sair da nossa vida hoje? Qual é a situação que a gente está passando? Gente, todo mundo passa por alguma situação que não gosta. Ou está passando, que é desconfortável, que a gente não deseja. E a gente precisa dizer, falar mesmo, aqui não é o seu lugar. Aleluia. E o negócio tem que sair, o negócio tem que ir embora, tem que te obedecer. Aleluia. Olha isso, ele diz assim aqui no livro. Na Bíblia, versão Jerusalém, diz: através das suas palavras você foi aprisionado. Meu Deus. Aí a gente pode fazer mesmo, né? A gente pensar na nossa vida, naquilo que a gente está vivendo. No que a gente ainda está preso em algumas coisas. O que tem nos aprisionado? Algumas confissões erradas. De dizer que não vai dar certo. Eu já disse, né? Eu já falei lá uma vez. Mas não aconteceu. E é por isso que a gente vai desistir? Porque a gente ainda não viu? Aleluia. Aleluia. Sabe que às vezes a gente precisa ajustar algumas coisas na nossa fé mesmo. A palavra fala de fé com defeito. A gente precisa ajustar algumas coisas, porque às vezes a gente fala que a gente está crendo, a gente até fala, mas não condiz com as nossas atitudes. Aleluia.
Olha isso. Diz assim, na versão básica em inglês diz: as palavras dos seus lábios o venceram. Mas aí você para pensar na coisa boa. Se as palavras do meu lábio venceram, eu posso falar coisa boa, porque vai vencer. Eu vou vencer, eu vou romper. Você vai romper. Aleluia. Olha isso. De acordo com Provérbios 18, 21, diz assim que a morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida tá na nossa boca. Aleluia. Serve tanto para construir quanto para destruir. E a gente está preso a essas coisas, gente. A gente está preso àquilo que sai da nossa boca. E a gente vai desfrutar exatamente daquilo, Bel. Então que tal a gente falar coisa boa? A gente falar a palavra. Eu sou abençoada, eu sou próspera. Aleluia. Aleluia. A confissão que o pastor faz, que ele coloca lá no grupo. Que eu sou extraordinariamente próspera, eu sou extremamente abençoada, eu sou divinamente capacitada, eu sou inspirada. E você pode confessar tudo mais o que a Bíblia diz. Em Tiago fala isso, fala do poder da nossa língua. Fala que é como um navio. O navio, ele é guiado por um pequeno leme. E a nossa boca, o nosso corpo, ele é guiado pela nossa língua. Ele é guiado pela nossa boca. A gente precisa falar a coisa certa, para que a gente venha ter a melhor vida que Deus tem para nós. Aleluia. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 13. Aleluia. Diz assim: tendo, porém, o espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Quando Paulo fala aqui, tendo, porém, ele está dizendo, esse tendo significa agarrando, pegando. O que a gente está ensinando aqui, a fé, ela é ensinada, mas esse espírito da fé, ele precisa ser agarrado. Você precisa agarrar essas coisas, agarrar essas verdades. Esse é o espírito da fé. Aí ele diz assim, tendo, porém, o espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Esse é o espírito da fé. É você crer com o seu coração e falar. Precisa sair pela nossa boca. Precisa sair. Aleluia. Você precisa dizer, Cris. Aleluia. Não cansa de falar, Cris, o que você ainda não viu. Não cansa de dizer. Aleluia. Seu Antônio, não cansa de falar a palavra. Aleluia. O Senhor vai ver. E a dona Creuza logo vai estar sentada aí do seu lado. A Gabriela. É isso que nós declaramos, que nós oramos aqui no começo. Está feito. Aleluia. E o que é esse espírito da fé? A gente já sabe, né? Tendo, porém, o espírito da fé. Mas aí a gente se pergunta, mas o que é esse espírito da fé? É um espírito que o Senhor nos dá de poder, de amor e de uma mente sã. Está escrito lá, pastor, em 2 Timóteo, no capítulo 1, verso 7. Esse é o espírito da fé. É um espírito de poder, de ousadia. Sabe, queridos, que, olha só, e ele vem também através de associação com Jesus e a palavra, com o Espírito Santo e com homens e mulheres que têm o espírito da fé, Marco. Aleluia. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé. A fé é um espírito. Mas você sabia que medo também é um espírito? E Deus não nos deu espírito de medo? Aleluia. Então o que Ele deu a gente tem, e o que Ele não deu a gente não tem. Amém? A gente tem o espírito da fé. A gente não tem espírito de medo. Não foi isso que Deus nos deu. Ele nos deu mesmo esse espírito da fé, que é o espírito de ousadia, de poder mesmo, para você falar, você ser ousado de dizer aquilo que você está crendo. O diabo vem para nos intimidar mesmo. Ele mostra um quadro e não quer que você fale. Como vai acontecer? Só que a gente fica pensando isso no natural. Como vai se resolver? Como é que vai ser? Aleluia. Mas a gente não...
A fé não é do pensamento, a fé não é do raciocínio lógico, a fé é do nosso espírito, é do coração. A gente fala, eu não sei como que vai ser, eu só sei porque sei que já é. Já é. Eu não sei como é que vai acontecer, como é que Deus vai fazer, e também não interessa o jeito que Deus vai fazer. Está feito. É a gente ser ousado mesmo, sem ver. Satanás vai sentar no seu quengo e vai dizer assim para você: mas como assim? Como que vai se resolver essa situação? Como é que você vai terminar de reformar a sua casa? Que jeito que vai chegar o dinheiro para você? Como é que vai chegar o seu carro? Como que vai resolver aquilo que você está crendo, que você está confessando? Não importa como vai ser, vai acontecer. Deus não mudou. Aleluia. É esse processo de crer e confessar, de crer e falar, de crer e dizer, de crer e deixar sair pela boca. Nada mudou, gente. Nada mudou. Deus está se movendo ao nosso favor. Como eu disse, se a gente pudesse ver no reino do Espírito as coisas que estão acontecendo, se associa com aqueles que são da fé, se associa, esteja no ambiente, decida estar no ambiente, decida desfrutar da unção, decida se associar com pessoas que falam a coisa certa, que creem na palavra, que confessam a palavra, que diz aquilo que Deus disse. Sabe, que a nossa boca seja mesmo para sair aquilo que Deus disse ao nosso respeito. Coloca mesmo um vigia à porta dos lábios para não sair besteira. Aleluia. Sabe, queridos, porque como o pastor disse aqui, né, que tem associação que é mesmo, igual a pílula do dia seguinte. Você confessa a palavra, a pessoa vai lá e fala: não, até parece que vai acontecer isso com você, até parece que vai dar certo. Não está dando certo para ninguém, por que vai ser com você? Porque você é diferente, porque você tem o espírito da fé. Aleluia. Abre comigo lá em Números. Aleluia. Nós somos diferentes, queridos. Nós somos da fé. Aleluia. Deus não nos deu espírito de medo. Então fala sem medo aquilo que você quer ver. Não tenha medo de dizer. Sabe, às vezes a gente tem medo de dizer alguma coisa pensando naturalmente na nossa cabeça: mas como é que vai acontecer? Diga, não interessa como é que vai acontecer, só diga, só fala. Aleluia. Sabe que quando você fala, a sua fé está sendo construída, é como uma estrada para trazer aquilo que você precisa. É a estrada da fé, ela está sendo construída através das suas palavras, para trazer aquilo que você está crendo. Aleluia. Números, no capítulo 14. Aleluia. Perdão, gente, no capítulo 13. É a história que a gente já conhece, né, da terra prometida, que Deus prometeu para o povo de Israel aquela terra. Era fatura liquidada. E aí, Moisés, ele escolheu alguns caras lá para poder espiar a terra. E aí ele falou assim, ó, Deus já tinha falado assim para Moisés: a terra é sua. Eu já dei a terra para vocês. Agora vai lá espiar. Foi só isso que Deus disse. Moisés falou para aquela galera ali, falou assim, ó, vai lá então espiar a terra, e aí você vê lá se tem gigante, se tem muita gente lá, se eles são fortes, se eles são fracos. Vai lá dar uma espiada na terra. E aí eles foram. Aí a Bíblia diz assim, ó, eu estou resumindo, né? A Bíblia diz assim, no verso 25: depois de 40 dias voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e toda a congregação. Aí eu vou pular aqui, ó. Fizeram um relato do que eles tinham visto e mostraram-lhes o fruto da terra. Fomos à terra a qual você nos enviou, e de fato é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, e um monte de gigante que ele viu lá, né? Eu vou resumir aqui. E aí ele disse assim: os amalequitas habitam na terra do Negueb, e um povo que estava lá. Aí diz assim, no verso 30 diz assim: então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: eia!
Aleluia. Os caras estavam falando lá, ó, lá tem gigante, não é para nós, não vai dar certo, sabe? Ó, Moisés, esquece, eu trouxe aqui, a terra é muito boa, ela mana leite e mel, mas não é para nós. Caleb falou assim: eia, gente, para, pelo amor de Deus, se Deus já disse, já prometeu a terra para nós, é nossa, acabou. A Bíblia diz aqui aí ele fala assim, né? Vamos subir agora. Gente, a fé é agora. Ele disse assim, ó: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Gente, olha isso aqui. No verso 24 diz assim, ó: porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito. Gente, em Caleb foi encontrado esse espírito da fé. Ele não ficou de boca fechada. Ele olhou aquilo tudo ali, ele olhou e falou assim: é para mim? E aí quando ele chegou lá diante de Moisés, todo mundo começou a dar aquele relatório lá, fala assim: gente, eia, eu não vou ficar com aquilo que eu estou vendo, Deus já prometeu, Deus já disse. A Bíblia diz que em Josué e em Caleb foram encontrado um outro espírito. Que espírito que é esse? O espírito da fé. Ele disse, saiu pela boca dele: eu criei, eu vi, eia, é meu, é nosso. E por conta disso, eles entraram na terra prometida, mas os outros 10 ficaram de fora. Gente, pensa comigo, 40 dias, eles estavam juntos, associados, no mesmo ambiente, vendo a mesma coisa. Aleluia. Mas só 2, os 10 podiam ter se associado com eles. Porque, como a gente já aprendeu, o espírito da fé, ele tem que ser agarrado. E a gente tem que se agarrar com quem tem. É com a palavra, com o Espírito Santo, mas com pessoas, com homens e mulheres que têm esse espírito da fé. Eu me agarro, eu me seguro a você. Você crê, eu creio junto. Os outros deixaram de entrar. Eles não creram, eles não entraram porque não se associaram. Então isso me mostra que a gente pode estar todo mundo junto aqui, no mesmo ambiente, ouvindo as mesmas coisas, ouvindo as mesmas verdades, ouvindo sobre a visão, ouvindo sobre a palavra, e uns não crê. Está com o coração empedernido, como estava escrito lá em Atos, o coração endurecido. Aleluia. E se desviar daquilo que Deus tem, sair fora do plano e do propósito de Deus, porque eles não entraram, gente. Os 10 não entraram. Aleluia. E sabe que a gente não vem a ser mesmo como esses 10. A gente precisa se associar mesmo com as pessoas que vão nos puxar para cima, que não vão deixar a gente sair do plano, que não vão deixar a gente sair do propósito. Aleluia. Aleluia. É sério, gente. Não é esse o desejo de Deus, que a gente venha, sabe, ser incrédulo, que a gente venha se desviar do plano. A gente precisa se segurar mesmo nas verdades da palavra, se segurar mesmo na fé, se segurar mesmo. Não, eu tenho o espírito da fé, eu vou para cima, eu não tenho medo de falar, eu não vou ser intimidada pelo Satanás, eu vou viver o melhor ano da minha vida. Eu sei que a gente está quase terminando o mês de agosto, mas não interessa, nada mudou do que Deus disse, do que Deus já liberou sobre nós. Eu me seguro nas verdades da palavra. Aleluia. A gente está ouvindo tudo de novo, mas não importa, queridos. Enquanto algumas coisas não mudaram na nossa vida, a gente precisa ouvir de novo, e de novo, e de novo. Essas coisas vão borbulhando dentro da gente, fé vai sendo gerada dentro do nosso coração. Aleluia. Aleluia. Que coisa, né, gente? Olha só. Às vezes a gente pode escolher mesmo não fazer parte. A gente pode ficar de fora. Se associa com quem tem a visão. Se associa com quem tem a palavra. Se associa com pessoas que vão te colocar para cima. Aleluia. Aleluia. Eu quero chamar a banda para cá. Estou quase encerrando. Aleluia. Oh, aleluia, Pai. Obrigado, Senhor.
a gente não é daqueles que retrocedem, gente. Se a gente já agarrou essas coisas, se a gente tem confessado, tem visto que está dando certo, continua. Você está sentado numa confissão, você não está sentado numa cadeira. O que você tem visto aqui hoje, aqui em cima, aqui dentro da igreja, é uma confissão de fé. Essa igreja não tinha nada, gente. Essa igreja era meia dúzia de cadeira ali no meio, um ventilador que era o nosso ar-condicionado, uma caixinha de som, que era o nosso louvor. Mas por conta da confissão da palavra, da gente dizer, as coisas foram chegando, as coisas foram acontecendo. E eu sei que tudo aquilo que a gente tem dito, tudo aquilo que a gente tem falado vai chegar, vai acontecer, nós vamos viver. Tudo aquilo que você tem dito a respeito da sua vida. Eu espero que você esteja falando, confessando algumas coisas sobre a sua vida. Se você, aleluia. Mas sabe, querido, se você é novo aqui, se você começa a confessar, começa a dizer aquilo que você quer ver na sua vida, que você ainda não está vendo. Ou mesmo a gente que já está aqui, continua, até ver o negócio manifesto, até ver o negócio na sua mão, até você desfrutar daquilo que você deseja. Aleluia. Olha só, em 2 João, eu gostei desse versículo aqui que a Bel leu na quinta-feira, está lá em 2 João, no capítulo 1, verso 8, só tem um capítulo, aleluia, que diz assim: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço. Aleluia. Aquilo que você tem construído com esforço, aquilo que você tem falado, aquilo que você tem declarado, sabe, queridos? Às vezes a gente está construindo algumas coisas, está lá se esforçando para construir alguma coisa na nossa vida, para dizer aquilo que a gente quer ver, e às vezes, sem querer, a gente fala uma incredulidade. Vigia, construa, levanta o muro, aleluia, levanta a sua casa, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão, aleluia. Ano do galardão, queridos, das recompensas. Você pode ficar de pé? Na outra versão, diz recompensa completa. Meu Deus do céu, se você não duvidar, se você não se desviar, se você se segurar, você vai desfrutar mesmo desses galardões, dessas recompensas. De fato, sem fé é impossível a gente agradar a Deus. Mas a Bíblia também diz que importa que aqueles que se aproximam de Deus, quando a gente se aproxima de Deus, duas coisas acontecem. A gente precisa crer que Ele existe, e a gente precisa crer também que Ele se torna galardoador. Creia que Ele existe, e creia que Ele se torna galardoador. Creia que Ele existe, e que Ele se torna galardoador, o seu presenteador. Aleluia, aleluia, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor não muda, Pai. Nós nos agarramos na verdade da sua palavra, Pai. E eu sei que a gente vai desfrutar mesmo de um tempo poderoso no Senhor. Nada mudou aquilo que o Senhor disse ao nosso respeito, Pai. Nada mudou, Senhor. Eu sei que o Senhor nos vê sarados, curados, plenos, completos, com a família no Senhor. E é isso que nós vamos dizer e viver, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Muito obrigado, Pai, pela fé que tem sido gerada mesmo no nosso coração. Muito obrigado, Senhor. O Senhor é bom em todo tempo. O Senhor é bom em todo tempo. Obrigado, Pai. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela sua fé, Pai, que foi depositada em nós, Senhor. Em nome de Jesus, obrigado, Pai. Aleluia. Aleluia, Pai. Obrigado, Senhor. Aleluia. Você pode orar um pouco em outras línguas? Socorro,
parou. Aleluia. O lugar de onde você estacionou. Aleluia. O lugar de onde você nunca deveria ter saído. Se tiver alguém aqui, eu gostaria de orar por você. Agora é o momento de você ser ousado na palavra que você ouviu, e você se levantar e você vir aqui à frente, que eu quero orar por você. Aleluia. O lugar de onde você parou. Aleluia. Deus não desistiu, Deus não parou com você. Deus continua no mesmo lugar, esperando mesmo a nossa decisão por Ele. Aleluia. Essa é a sua chance, a sua oportunidade. Deus está nos dando oportunidade para tantas coisas, mas agora é uma delas. Aleluia. Talvez o seu coração esteja aí querendo sair pela boca. Aleluia. A direção era essa: de orar por pessoas que ainda não entregaram a vida para Jesus, de orar por pessoas que pararam, que deram uma estacionada, mas o desejo de Deus é colocar você em movimento de novo. Aleluia. Colocar você na posição de onde você nunca deveria ter saído. Aleluia. Sabe, queridos, a hora é agora e a gente não vai orar depois. Aleluia. Eu não vou orar depois. E a terceira coisa que eu percebo aqui no meu coração é em pessoas que precisam romper algumas coisas com elas mesmas. Com elas mesmas. Às vezes eu paro de novo na mesma coisa, isso aqui me segura, aí eu me ajeito, aí eu começo a fluir de novo e aí eu paro de novo. Isso é na sua vida com o Senhor, no seu chamado, na sua vida ministerial, naquilo que Deus te chamou para fazer, na área que for. Esse é o convite para você. Não, eu quero romper com isso que toda vez me para na mesma coisa. E eu preciso ir para frente. Eu preciso viver mesmo essa vida de fé, correr a minha carreira, correr para onde Deus tem para mim. Essa é a sua oportunidade. Deus dá a oportunidade para nós, Pai. É uma janela de oportunidades. Aleluia. Deus é bom, gente. Você crê comigo? Deixa eu só contar para você rapidinho. Fique à vontade, pode se assentar. Enquanto a gente estava orando no começo, do culto, o seu Antônio veio contar para mim que... Oxi, perguntei o nome dela, esqueci. Mas enfim, não tem problema, tá bom, me perdoa. Que a gente orou pela Osmarina, é isso? Lembrei aí, ó. Aleluia, obrigado, Espírito Santo. Aí ele disse assim, aquela moça que vocês oraram outro dia, a Osmarina, ela foi curada. E assim, gente, eu confesso que eu nem me lembrava quando a gente tinha orado por ela. Mas a gente não faz essas coisas por causa de um holofote. É o nome de Jesus que tem que ser glorificado. Quantos creem nisso? Quantos testemunhos, quantas coisas acontecem a nosso favor e em favor das pessoas por causa da palavra que a gente nem lembra. Mas a igreja precisa mesmo ficar aberta, precisa mesmo que a palavra seja anunciada para que essas coisas continuem acontecendo ainda, mesmo com pessoas que a gente nem conhece, que nem frequenta esse lugar. Eu não conheço a dona Osmarina, eu não sei quem é, não sei nem onde mora, mas ela foi alcançada pela palavra. E que palavra? Pela palavra da fé, que a gente fala o que a gente crê. O seu Antônio veio contar pra mim que ela já está em casa, já está tudo bem. Olha que benção. Tá comigo? Então assim, a palavra de Deus funciona. A gente só precisa crer com o coração e falar com a boca. Eu vou ser bem breve, que a gente vai falar sobre dízimos e ofertas agora, e eu gostaria que você pensasse assim comigo. Olha só,
mesma pergunta, respostas diferentes. Qual é a fruta hoje, por exemplo, que está na época? Eu não sei, eu não tenho ideia. Fala uma aí. Morango, obrigado. Morango é gostoso, tá bom? Já peguei morango aqui já. Morango é da época agora e ela não é de outra. Eu sei que às vezes a gente até consegue pegar morango no supermercado em outras épocas, mas eu sei que às vezes até o preço muda tal, porque não é a fruta da época. Mas quando se pensa em algo da época, a gente precisa aprender o que está operando naquele tempo, naquela estação. Quando eu disse que é a mesma pergunta com respostas diferentes, é por causa da aliança que foi estabelecida e da dispensação que está em vigor. Qual é a pergunta? A gente precisa entender que mesmo quando esse jovem rico fez essa pergunta para Jesus, e essa passagem está nos evangelhos, que está localizado no Novo Testamento, mas ainda assim a aliança que está operando é a velha aliança, e é outra dispensação que está em vigor. Então, quando esse jovem pergunta isso para Jesus, é a antiga aliança que está em vigor. Quantos estão entendendo até aqui? Então, ele pergunta isso para Jesus. Ele diz assim: o que eu preciso fazer para ser salvo? Jesus responde para ele: cara, você sabe os mandamentos, cumpre os mandamentos e será salvo. E aí a gente já sabe da história e tal, eu não preciso me atentar nisso. Eu queria que você prestasse atenção nisso agora. O livro de Atos também conta uma passagem que quando o carcereiro, a cadeia, né, estremeceu, as pessoas lá foram soltos, Paulo e Silas na prisão, e aí o carcereiro ia se matar. Paulo disse para ele: ei, rapaz, não faça isso e tal, porque aí ele disse assim: meu Deus, e agora? E aí ele faz a mesma pergunta: o que eu preciso fazer para ser salvo? A resposta foi diferente. Ele disse assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Veja, a mesma pergunta, respostas diferentes, por causa da aliança que foi estabelecida e da dispensação que está em vigor. A dispensação é o quê? É o que está disponível dentro daquela aliança, é o que está disponível dentro daquela estação. Hoje nós estamos, gente, na nova aliança. Quantos creem nisso? E essa nova aliança, nós temos a dispensação da graça. Graça é favor imerecido. Graça é habilidade para a gente produzir resultados onde a gente não consegue sozinho. E agora, gente, na nova aliança, é isso que eu queria que você entendesse. Nós fazemos as coisas pelo coração e não mais por mandamentos. O livro de Malaquias, no capítulo 3 e no verso 10, sim, fala sobre dízimos e ofertas. Mas lá eu sei que eu já ouvi muitas vezes isso, falando assim, como se estivesse colocando medo nas pessoas. Olha, se você não dizimar ou não ofertar, o devorador vai entrar na sua casa e o seu gás vai acabar mais depressa, sua gasolina não vai durar, sua roupa vai rasgar, você vai perder o emprego e vai começar a acontecer algumas coisas. Só que ali a Bíblia diz no livro de Colossenses, no capítulo 2 e no verso 15, que todos os demônios foram derrotados na cruz. Quantos creem nisso? Quando ela diz todos, gente, ela incluiu também o devorador, o migrador, o cortador, todos os or que você quiser e inventar agora na sua cabeça foram derrotados lá na cruz. Ah, pastor, então eu não preciso mais dizimar? Não é isso que a Bíblia diz. O que mudou agora é a condição, a maneira como eu faço. O princípio ainda existe. Gênesis 8:22 chega a dizer assim: enquanto durar a terra ainda está durando, não está? Aleluia. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno. 2 Coríntios, no capítulo 9, no verso 6, diz assim: princípio, mesma coisa de Gênesis 8:22. Enquanto durar a terra vai ser assim, a ponto de que lá em Gênesis foi dito que enquanto durar a terra vai ser assim. Agora na nova aliança, passou lei, passou estações, passou tudo. E agora lá na nova aliança, Paulo diz em 2 Coríntios 9:6, isto afirma: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Qual é a diferença então? A lei, antigamente, a gente tinha que fazer, pratica e vive. Na graça agora, eu creio e sou justificado. Eu não preciso mais fazer isso que a gente vai fazer agora por medo. Vamos ser sinceros, na nova aliança agora, na condição de filhos, Deus não precisa, gente, usar as armas de Satanás
para tocar no nosso bolso. Em outras palavras, eu posso dizer, Deus não precisa usar do medo para tocar no seu bolso. Hoje nós não fazemos isso porque é um mandamento, mas nós fazemos isso por gratidão. Eu não faço na lei, como na lei, que era um mandamento que se eu fizer, eu vou ser abençoado. Hoje, como eu sou filho e já tenho direito à herança, eu faço porque eu já sou abençoado. Percebe a diferença? Ah, mas eu ainda não estou vendo. E a fé? A gente acabou de ouvir sobre fé, então eu exerço fé para fazer, porque na nova aliança, tudo que eu fizer sem fé é pecado. Então na nova aliança já não é mais somente o fazer, mas é voltar para o meu lugar aprovado daquilo que eu fiz. Porque Deus agora na nova aliança, Ele não vê somente o fazer, mas a condição do coração de quem faz. Por isso no nosso envelope você não vai ver aí o nome da pessoa. Nossa, pastor, eu não preciso mais preencher o nome no envelope. Não, não precisa. Porque entre você, entre eu e Deus não cabe ninguém. Não tem ali um quadro de dizimistas na porta da igreja. Não, esse mês fulano vai ficar fora da comunhão, não vai tomar a ceia porque ele não dizimou. Olha que absurdo, gente. Vocês ficaram sérios. Isso é liberdade para a nossa vida, entendeu? A gente não precisa mais acessar o medo. Eu quero fazer mesmo isso com o coração livre, como a Bíblia diz no livro de 2 Coríntios, no capítulo 9. Eu aconselho você a dar uma olhada lá e ler o capítulo 8 e o capítulo 9, que fala sobre ofertas mesmo, de como é feito na nova aliança. Olha o que diz, 2 Coríntios, no capítulo 9 e no verso... Deixa eu ver aqui. Verso 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Essa é a maneira de fazer agora. Já não é mais por mandamento, já não é mais porque eu tenho obrigação de fazer. Não, esquece a obrigação, gente. Agora é com alegria, de ser participante daquilo que Deus está fazendo. Agora é com fé, sabendo que eu tenho a condição de fazer, porque eu sei que não vai me faltar, porque os meus olhos não estão postos no que eu estou tirando, mas no que Deus já me deu. O meu coração não está medindo a quantidade, as coisas por aquilo que saiu, mas por aquilo que Deus pode proporcionar. Se a gente continuar lendo o texto, eu posso te provar pela escritura. 2 Coríntios 9, o verso 11 diz que Ele vai enriquecer a gente em tudo, gente. Quando a Bíblia fala enriquecer em tudo, fala que significa tudo. Tudo, gente, no grego, em Roseira, em Aparecida, em Moreira César, tudo é tudo. Só que Ele fala, eu vou te enriquecer em tudo, mas é para toda generosidade, não é só para guardar. Então, da parte de Deus está tudo certo, eu posso te enriquecer. Eu só quero saber aonde vai estar o seu coração. E nessa noite eu estou falando essas coisas para que a gente fique livre, que a gente não está preso à campanha, que a gente não está preso a esse mandamento, mas a gente faz por gratidão, sabe? Eu não quero acessar o medo das pessoas para poder falar que a igreja precisa ser suprida. Eu não preciso botar medo em você. Olha, se você não fizer, você corre o risco de perder o emprego. Isso é mentira. O seu gás vai durar mais porque você é filho e porque você está semeando. Você vai ser promovido porque você está debaixo dessa atmosfera, desse ambiente, uma palavra que já foi lançada a nosso respeito, que o segundo semestre vai ser muito melhor do que foi o primeiro, de que nós estamos no ano de galardões e recompensas. Claro que estamos no ano, esse é o tempo do favor, é a dispensação da graça. Ou seja, eu vou produzir resultados até onde eu não consigo, não consigo, porque a graça me capacita para. Então quando a Bíblia diz eu não faço por tristeza, não, esse no momento é, nossa, lá vem o pastor pedir dinheiro. Não, eu quero dinheiro. Eu quero a sua concordância do que Deus está fazendo. Quem está comigo? Quando a Bíblia fala assim, não faça também por necessidade, ele não está falando de um sistema de troca. Então eu estou precisando de 100 conto, quer saber? Eu vou dar R$1, que daí eu ganho 100 conto amanhã, vou achar embaixo do carro ali. Não, não é isso. Não é nem a nossa necessidade própria e também não é a necessidade da igreja. Eu não preciso expor a necessidade da igreja para que você contribua. Porque não é segundo a necessidade da igreja. Porque mesmo que a igreja, quando chegar o dia, em nome de Jesus, que ela não vai estar suprida em tudo, não vai precisar de nada, ainda assim eu vou fazer. Porque eu não faço pela necessidade que eu estou vendo, mas eu faço por gratidão no meu coração por aquilo que tudo que Ele já me deu. Se a gente quiser
prática nesse lugar. Eu sempre estou expondo para você o quanto a gente pagou no ar-condicionado, o quanto a gente pagou nisso, o quanto a gente pagou naquilo. A gente sempre fala. Ontem a gente foi lá, eu e o Marco, a gente foi ali no João de Barro fazer um orçamento de material para a construção do muro para a gente fazer o nosso telhado. Ficou em quase R$6.000. E já tem o material incluso para a gente fazer o banheiro feminino lá. Aleluia. Eu falei, o que é o problema? O que precisa? Precisa de cano. Então já vamos colocar no meio do bololô aí o cano. Não foi, Marco? A gente já colocou o cano lá. As mulheres estão crendo para um banheiro melhor ou não? Aleluia. Vocês vão poder experimentar a roupa da Nice à vontade, em nome de Jesus. Aleluia. Agora, pastor, eu não quero dar dinheiro não. Eu quero ir lá no João de Barro e comprar o material. Pode? Fica à vontade. Deixa Deus te usar. Aleluia. Por isso que eu estou falando. Não quero dinheiro, eu quero a sua concordância. Eu quero comprar, mas não quero no João de Barro. Eu quero, sei lá, onde você quiser. Não é esse o problema. Nós estamos entendendo. E a gente não faz pela necessidade. Não é por isso. Mas é porque eu já sou abençoado. Então eu vou fazer porque eu quero que outras osmarinas sejam alcançadas. Mas, pastor, ela nem vem aqui, e daí? A gente tem visão de reino. A gente não tem uma visão fechada só aqui dentro. Essa palavra não é só aqui para o Verbo da Vida Moreira César. Qualquer um que chegar aqui vai ouvir essas coisas e vai ser liberto. Vai funcionar. Você é da minha igreja? Então não vou falar aqui. Da minha, não é nem minha. Não é de ninguém, é de Jesus. Essa ideia é da minha igreja. Eu não comprei igreja. E nem pretendo. Em nome de Jesus. Os diáconos, por favor, os diaconistas, aleluia, perdão. Podem, por favor, passar os envelopes. Se você quiser fazer isso na maquininha de cartão, você pode ir ali no fundo. A Bispa Aline está ali, aleluia. Você pode fazer isso também através do Pix. A gente só pede que, por favor, que se você utilizar esse meio, envie o comprovante, para a Aline, para que a gente possa saber que esses recursos são aqui para Moreira César. Mas é um fato, gente. Você pode perceber que nós estamos em reformas. Desculpa aí a bagunça, A gente está pintando a igreja, falta alguns retoques para fazer, algumas coisas que vão ser feitas aqui no palco, outras coisas que vão ser colocadas aqui. Tem uma reforma sendo feita ali no fundo. A gente vai iniciar mesmo. Eu não chamo nem de reforma, porque a gente vai construir mesmo aquele banheiro feminino lá no fundo, Chega de as mulheres ficar apertadas ali, então vai ser um banheiro chique. Eu quero um negócio top. Amém? Eu quero com um espelhão bem grande assim, aleluia. E aí a gente vai ver mesmo elas indo lá de 2, de 3, de um monte de gente lá, eu sei, em nome de Jesus, Mas vai ser. Vocês estão crendo? Só vai melhorar em nome de Jesus. Eu sei que talvez algumas pessoas podem pensar, mas por quê? Eu sei porque eu já ouvi essas coisas. Por que vocês vão gastar tanto dinheiro num prédio que não é nosso? Na verdade, gente, nem a nossa vida é nossa, até a nossa vida foi comprada. Se eu fosse pensar assim, então eu não comprava nem roupa nova. Porque por que você vai comprar roupa nova para um corpo que não é seu? Se você foi comprado. E se Jesus voltar amanhã, o prédio aqui não vai ficar? É o seu Bruno que se vire com ele, aleluia. Eu não quero nem saber, eu nem olho para trás, fui, aleluia. As traças que coma. Mas enquanto eu estiver nessa terra, enquanto eu estiver aqui, nós vamos desfrutar do melhor. Quando nós pensamos no melhor nesse lugar, primeiro, nós estamos honrando a Deus com o excelente, que é o melhor que Ele merece. Segundo, nós somos filhos de Deus e precisamos mudar a nossa mentalidade de que a gente tem o direito de desfrutar do melhor dessa terra. Senão Isaías 1,19 não é uma mentira. Isaías 1,19 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Está comigo? Então eu tenho que crer para o melhor para esse lugar, porque primeiro é para o Senhor, segundo que nós somos filhos, é nosso direito, e nós vamos fazer de tudo para proporcionar um ambiente favorável para que a palavra possa alcançar o seu coração. Quando tiver calor lá fora, aqui dentro vai estar tranquilo, para que a gente não venha nem a suar, nem se incomodar com o calor, para poder receber a palavra. A cadeira, quanto mais confortável for, melhor, para que você possa receber a palavra. Tudo gira em torno da palavra, gente. Para que a palavra possa não ter impedimento nenhum para alcançar o seu coração e frutificar 100 por 1 e funcionar na nossa vida. Amém? Você pode ficar de pé para a gente orar? Pai, obrigado.
Em nome de Jesus, Pai, nós não estamos ligados, Pai, em nome de Jesus, nas coisas, mas nós cremos que fazemos o melhor para o Senhor. E nós também desejamos, Pai, que os teus filhos venham mesmo a ter isso como revelação no coração, de que é nosso direito desfrutar do melhor dessa terra. E então nós podemos dizer com a boca cheia, em nome de Jesus, que Filipenses 4,19 é uma verdade sobre a nossa vida. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. E eu vou ver, Pai, essa semana, boas notícias chegando, no telefone, no e-mail, na campainha, seja onde for, Pai, mas o nosso nome está sendo citado, o nosso rosto está sendo lembrado, mas a tua palavra, Pai, vai frutificar 100 por 1 na vida dos teus filhos, e promoção vai chegar para eles em nome de Jesus Cristo. Quem precisa vender vai vender, quem precisa comprar vai comprar, quem precisa mudar de horário para poder estar nos cultos vai mudar, em nome de Jesus Cristo. Ninguém desse lugar vai passar necessidade, ninguém desse lugar vai ficar desempregado, não haverá nenhum doente, nenhum inválido, em nome de Jesus Cristo. Nós cremos assim, Pai, e vamos ver essas coisas em nome de Jesus. Pode trazer para cá, vem sorrindo, aleluia. Porque é Deus que está te vendo. Sorria, você está sendo filmado, aleluia, né? Vou dar alguns recadinhos aqui para a gente poder ir para casa. Em novembro vai acontecer em Guaratinguetá uma conferência de mulheres. Eu acho que eles têm um cartaz aí, se puder colocar, por favor. Olha aí, ó. Só raridade, hein? Aleluia. Essas três vão estar ministrando lá: a Sandra Monteiro, Rosana Lira e a Cássia Andrade. Claro que tem um investimento para ser feito e até o final do mês, agora é um valor, depois sobe. Então eu aconselho você a correr, pode procurar a Maria que ela vai te dar maiores informações. Dia 6/9, a gente vai ter aqui na igreja uma reunião com todos os colaboradores, participantes. Eu não sei nem como é que chama isso, porque eu entendo que também a gente não é somente colaborador, a gente é filho, amém? Então, enfim, todo mundo que faz parte de algum departamento da igreja deveria estar nessa reunião, que a gente vai conversar algumas coisas interessantes. E eu aconselho você também, que mesmo que não faça parte nenhum, pastor, eu quero vir, pode? Deve, em nome de Jesus. Porque é bom que daí a gente escuta algumas coisas importantes, vê como a banda toca, aleluia, e eu sei que vai ser bênção, em nome de Jesus. Também não tô bravo não, ai, pastor, vai ficar cheio. Não fica nada, quem já me conhece sabe, é de pantufa pra cima, em nome de Jesus, amém? Mas vai ser bênção. A festa das crianças que vai acontecer no mês que vem. São duas coisas importantes que vai acontecer o mês que vem aqui na nossa igreja. O mês que vem já é outubro? Tá vendo? A fé traz, né, do futuro para o agora. Estou tão na fé que eu já estou trazendo até o outro mês, né? Já pulei um. Mas é o mês de setembro, outubro, tá bom? Anota essas datas aí, outubro. O primeiro final de semana de outubro vai ser o aniversário da igreja. Amém? A nossa igreja vai fazer 7 anos aqui em Moreira César. E vai cair num sábado. Então a festa vai ser sábado e domingo. Então, pastor, qual culto que eu escolho para mim? Não escolhe, você vem nos dois, amém? Mas venha, pelo amor de Deus, no sábado também, porque é uma festa de aniversário mesmo. E nós honramos tanta gente que faz aniversário, a gente deixa de vir num culto para ir em aniversário. Então eu penso que quando a nossa igreja faz aniversário, a gente vai estar presente também. No final de semana seguinte, vai acontecer a festa das crianças e toda a família está convidada. Nós alugamos já uma chácara ali em Roseira. O Sol já foi convidado também, ele vai estar presente. E nesse dia vai ser um dia bem feliz, bem alegre mesmo. Tem piscina, tem quadra de vôlei, campo de futebol. Eu já contei para vocês, né, que ver os atletas dessa igreja é maravilhoso. Nesse dia lá, eles jogando bola e jogando vôlei. Meu Deus do céu. Então, para isso a gente vai precisar, daqui a uns dias, que você dê o nome, procure a Beatriz, mas a gente vai dando maiores informações a respeito disso, tá bom? Depois a gente está de volta aí na quinta-feira, 8 da noite, eu vou estar ministrando, quero falar um assunto muito importante. Eu encorajo você a não faltar, estar presente e convidar pessoas, em nome de Jesus. E agora eu quero orar pelos aniversariantes dessa semana, se tem alguém, para que a gente possa ir para casa.
Quem? Ah, é a Bia. Oxe, aleluia. Fez 15, hein? Aleluia. A Bia e o Caleb. Eita glória. Você pode estender suas mãos para cá? Pai, obrigado. Em nome de Jesus, nós rendemos graças ao Senhor, Pai. E declaramos sobre a vida desses jovens avanço, crescimento, favor e a boa mão do Senhor, Pai, surpreendendo eles com tudo aquilo que o Senhor tem para eles, em nome de Jesus Cristo. Vão correr sua carreira, vão viver longos dias sobre a terra, vão cumprir o seu chamado, em nome de Jesus Cristo. E eu creio, Pai, jovens realizando grandes coisas ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. E porque nós vamos mesmo um dia ouvir aquela frase que é um desejo do nosso coração: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. E eu sei que eu vou ver esses jovens cumprindo isso, e em nome de Jesus Cristo sendo presenteados aqui na terra também. Amém? Você pode aplaudir a vida deles? Aleluia. Parabéns pra você, Então, gente, não vai embora sem cumprimentar aí pelo menos umas 2.000 pessoas, em nome de Jesus. Ah, tem a cantina da Selma. Hoje tem torta. O que tem nessa torta aí, Selma? Ah, é empada. Não, então não é torta, tá reta. É empada, em nome de Jesus. E é de frango, eu acho. É de frango? É de frango, aleluia. Aí, ó, já come a sua proteína, em nome de Jesus.